Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que hino maravilhoso. Esse ano diz: se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que possamos ser fiéis até a morte para receber a coroa da vida. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amarem a vinda do Senhor. Quantos amam a vinda do Senhor? Diga aleluia. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai, ó Deus, te agradecemos, te louvamos por esta manhã maravilhosa na tua presença. É maravilhosa por causa da tua presença. Tu és maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Estamos diante do Senhor, ó Deus, para te adorar, para te louvar, para engrandecer o teu nome. Não queremos apenas te adorar com os nossos lábios, mas que a nossa vida seja, ó Deus, uma oferta de adoração, de sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Espírito Santo possa tomar as nossas vidas, ó Pai, possa nos usar, ó Deus, como luz do mundo e sal da terra, para manifestar o conhecimento e a glória do Senhor. Ó Deus, até que toda a terra se encha da tua glória como as águas cobrem o mar. Te agradecemos, ó Pai, pela liberdade, pela oportunidade de podermos estar aqui te adorando, te louvando, ó Deus, ouvindo a tua palavra, ouvindo o Senhor falar aos nossos corações. Toma este culto em tuas mãos, ó Pai, e que, ó Deus, o Senhor seja exaltado e glorificado, que a tua igreja seja edificada, e que esta nação seja abençoada com a tua palavra que diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Te adoramos e te louvamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor, porque Deus habita no meio dos louvores. Amém?
Bom dia, irmãos. Ô tia, você atrasou hoje, perdeu o primeiro hino. Esse menino tá deixando você trabalhando muito, hein? Bom dia, irmãos, de novo. É muito bom estar com os irmãos aqui nesta manhã gostosa, a manhã que Deus nos preparou, nos deu vida, nos deu ar para respirarmos e estarmos juntos louvando o seu nome, porque Ele um dia morreu, mas ressuscitou. E por isso louvamos do seu nome, porque estamos vivos para a sua glória e para a pregação da sua palavra, até que Ele venha. Amém? Vamos continuar cantando, porque temos que exaltar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor e cantarmos em exultação, em alegria, em júbilo, porque Ele está no meio de nós. Então, vamos soltar a voz agora. Zé, você, meu filho, solta a voz aí. Sei que você está aqui de manhã cedinho por obrigação, porque seu filho está aqui tocando, você não queria acordar cedo, mas agora já que está aqui, Deus te levantou, canta com alegria, com força. Solta a voz. Quem está ali? Jete Otano. Queridão, solta a voz, hein? Vamos lá com alegria. Cordeiro de Deus. Vamos lá, quem mais? Olha ali, irmão Morão. Melzi. Isso, queridão. É isso aí, geladinho. Solta a voz. Adoniran, você e o Toniel, faz uma dupla sertaneja aí, meu irmão. E canta com vontade, com alegria. Gente, parece que eu vi o Benevides aqui hoje. Será que eu estou ficando... Cadê o Benevides, gente? Fica sempre ali. Ô, Bene, me enganou hoje. Tá do lado de lá? Solta a voz. Vamos lá? Sofia, minha filha, solta a voz aí. Penetra. Solta a voz. Vamos lá? A Deus demos glória. Pastor Ronaldo, você fica quietinho. Você está com a voz ruim. Vamos orar pelo pastor Ronaldo. Vai pregar daqui a pouquinho, está com a voz ruim. Então, segura a onda aí. Tá bom? Ô, tia Basti, contralto aí, tá? Vamos lá? Vai, Paulo, isso aí. Vai, irmã Cleusa. Vamos, Zé. Renato. Seu José, vamos? Irmã Áurea. Exultai, exultai, fim de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos.
Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Nosso informativo está no ar, por favor, fique atento. Não há vitória sem lutas, mas a fé remove montanhas e nos faz vencer. A palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Por isso queremos convidar a todos os membros da igreja a orar não só em casa, mas aqui também em comunhão. E você pode orar nos cultos que acontecem de segunda a sexta, menos em feriados, às 7 da manhã na reunião de oração Manhã com Deus. E também na sexta tarde, 15 horas, no culto Sexta de Bênção. Convide sua família e amigos e venha orar conosco, porque muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Qual a sua escolha? Atenção pais, fiquem ligados e incentivem seus filhos pré-adolescentes a participarem da primeira conferência para quem tem de 10 a 14 anos com o tema Geração 100, somos a geração que vai compartilhar Jesus. Será nos dias 23 e 24 de novembro aqui na nossa igreja. As inscrições já podem ser feitas pelo nosso site por apenas R$ 40 e o pagamento deve ser feito na secretaria da igreja. Mais informações com a tia Tati ou pelo telefone 3041 4406. O final do ano já está chegando, mas a Escola do Discípulo ainda tem grandes novidades para você agora no mês de novembro. Então fica ligado, porque nós vamos começar 2 novas turmas de treinamento de líderes de célula intensivo, com duração de apenas 5 semanas. Teremos uma nova turma de acompanhamento inicial, uma nova turma do curso Como Ler a Bíblia. Se você tem dificuldade de entender o que a Bíblia diz e gostaria de ferramentas que te ajudem na interpretação do texto bíblico, faça a inscrição nesse curso. Nós teremos também a inauguração de um novo curso, uma exposição da Carta de Paulo aos Filipenses, a Carta da Alegria. Todos os nossos cursos são gratuitos, mas as vagas são limitadas, então convido a você, entra no nosso site da nossa igreja e faça já a sua inscrição. Mas nós também estamos com uma grande novidade lá no nosso canal no YouTube, uma série de reflexões na Carta de Paulo aos Gálatas, que você pode acompanhar de forma gratuita, na sua casa, no seu celular, no seu computador. Basta acessar o nosso canal no YouTube, Escola do Discípulo, se inscrever, acione o sininho para você receber as notificações todas as semanas quando os vídeos novos forem postados, e você pode ser abençoado com essa série de reflexões e meditações na Carta aos Gálatas, compartilhar com todos os seus amigos, todos os seus familiares. Nós sonhamos com uma igreja intelectualmente robusta e espiritualmente vibrante. Não fique de fora, eu te convido a vir fazer parte da Escola do Discípulo. Que Deus abençoe você. Está chegando o Summit 2018, que acontecerá de 8 a 10 de novembro aqui na nossa igreja. Então não perca mais tempo. Visite o nosso site e faça logo a sua inscrição ou invista na vida de alguém. Pois apesar de ser o maior evento de liderança do mundo, através de vídeos de alta definição, você tem a oportunidade de pagar somente R$ 100 para participar. Liderança é influência. Use a sua. Nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim, acesse o nosso site ou siga as nossas redes sociais. Tenha uma ótima semana e que Deus te abençoe. Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Bom estar com vocês mais uma vez. E hoje nós estamos terminando a semana da criança e mais do que nunca nós temos que falar sobre crianças. Nós demos uma paradinha. Hoje o vídeo do Drops dessa semana, ele está falando, retornando sobre o discipulado. E nós vemos assim, eu fico olhando os políticos falarem sobre qual é a causa, né, do problema da educação, aliás, da sociedade, sobre segurança, falta de investimento na polícia. E quem olha de fora fala, não é só falta de investimento na polícia, tem um monte de coisa, né, que precisa atacar de uma vez só,
para que a segurança aconteça. Mesma coisa na escola, o problema da educação não é só a qualificação do professor, ou não é só também falar que faltam equipamentos nas escolas, boas condições. Uma série de coisas. Da mesma forma, é com o afastamento das crianças nas drogas. Nós vemos, não é o Estado que tem que ir lá, não é a escola que tem que estar lá. A gente sabe que é uma conjunção de fatores. E eles começam principalmente em casa. As famílias estão se desfacelando e elas estão deixando as crianças sem pais. As crianças estão ficando sem pais, sem família. E essa é a razão maior de como as coisas estão, de como a criminalidade tem aumentado. E o Drops dessa semana, ele fala sobre um vídeo que, agora me fugiu o nome, mas quem assistir, deve estar aqui. Está aqui, Voando para Casa, o filme, muito, muito bom. E é um homem que teve uma experiência, ele achou alguns filhotes de pássaros e trouxe para casa. E esses filhotes começaram a olhar para ele, porque ele dava comida, ele cuidava dos pássaros. Então, os pássaros olharam e falaram assim, essa é a minha mãe, esse é meu pai. E começaram a segui-lo. E a conclusão que se chega é que as crianças seguem quem dá proteção, carinho, amor, comida, e elas seguem. E é por isso que os jovens sem família seguem os traficantes, porque eles dão amor, dão cuidado, dão proteção, é eles que cuidam. E nós estamos deixando essa figura para seguir para o professor da escola, porque depois chega na adolescência, quem está lá com o professor todos os dias, várias horas por dia, é o professor, não é o pai. E ele assume, então, essa pessoa para seguir. O discipulado que nós estamos pregando, se a igreja fala que tem que haver discipulado nas células, que um adulto ajuda outro adulto a vencer as suas dificuldades, muito mais com as nossas crianças. Se nós não desenvolvermos essa relação com a criança logo cedo, na adolescência, esqueça. Seu filho não vai querer sair com você para conversar. Você já sabe disso, não preciso nem falar. Todo mundo sabe que filho e adolescente, filho, vamos sair, quero conversar com você. Ele fala, o quê? Conversar com você? Por quê? Porque não foi estabelecida essa relação logo cedo. Então, vamos, quem tem filho pequeno, faça isso. Mas se você já tem um filho adolescente, tente, vá. Busque, chame ele para conversar, chame ele para fazer o que ele gosta de fazer. E estabeleça uma relação de discipulado antes que outro assuma esse lugar. Vamos ficar em pé? Nós vamos orar. Nosso pessoal maravilhoso, tem mais uma parte lá em cima. São pessoas lindas e maravilhosas. Nós temos que orar, ainda temos algumas irmãs que são facilitadoras, que estão lutando contra o câncer, algumas estão realmente numa situação bem complicada, nós precisamos orar. É nossa igreja, é nosso corpo, então são partes de nós que estão doentes. Nós temos que ser solidários, né? Pai querido, nós amamos o Senhor. Pai, que bom ter o Senhor, que bom ter a Tua palavra, Deus, que nos lembra, ó Deus, coisas que nós precisamos fazer. E assim nós evitamos erros, nós evitamos dores, nós evitamos sofrimento quando obedecemos ao Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos lembra através da Tua palavra que os pais devem ensinar os seus filhos em todos os momentos, que o discipulado é a melhor forma de levar o outro à maturidade, a vencer, a não se sentir só quando vêm os problemas. Pai, que delícia vermos os nossos filhos sofrendo e dizendo, se não fosse assim, eu não conheceria Deus desse jeito. É horrível ver os filhos sofrendo, mas que delícia, Senhor, saber que eles Te conhecem e que eles têm uma fé robusta. Pai, esse é o nosso desejo. Nós queremos que a próxima geração seja uma geração forte, ó Deus, que vença as batalhas, ó Deus, que tem se agigantado nos últimos tempos, e nós prevemos dias bem mais difíceis para a igreja. Pai, ajuda os nossos jovens, os nossos filhos, a geração futura, a ser uma geração, ó Deus, que continua na trincheira, na linha no fronte, ó Deus, mesmo acabando a munição, Pai, mas sem sair dali da linha de frente. Pai, nós precisamos que
que aqueles que vão tomar o nosso lugar sejam mais fortes ainda do que nós. Ajuda-nos, Senhor, a prepará-los, ó Deus, para que sejam assim. Pai, pedimos a Tua bênção sobre os nossos facilitadores, sobre as crianças, ó Pai, que vão ouvir a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo novamente, mais uma vez, esteja com eles, ó Deus, e que ali a Tua palavra frutifique. Este é o nosso pedido e nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. As crianças aqui, pré-adolescentes com a tia Tati, quero dar um reforço aí com a tia Tati, a nossa propaganda. Por favor, levem os seus filhos para a Conferência dos Adolescentes. Graças a Deus. Bom dia, amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Então, que bom a gente ter crianças aqui, né? E eles estarem aprendendo no caminho do Senhor. Eles estão andando com pais discipuladores, pais que amam seus filhos, pais que amam a palavra de Deus. Então, você já pensou? Esses meninos amanhã, vai ser maravilhoso, né, gente? Nós não somos daquela geração que diz, porque no meu tempo era melhor. Não, nós temos que perceber que devemos investir para que a próxima geração seja muito melhor que a nossa foi com relação a buscar a Deus e a ter um coração na presença dEle e fazer a sua vontade. Nós estamos aqui muito felizes, né, de estarmos e ficamos ainda mais quando tem um convidado, quando tem um visitante aqui. Por isso, se você é nosso convidado, se você é nosso visitante, se você não é da igreja e está aqui esta manhã, queria pedir um pouquinho que você ficasse em pé só um pouquinho, para que nós possamos reconhecê-lo. Temos aqui o nosso irmão, glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Já está recebendo um abraço. Isso, olha aqui a nossa irmã aqui, vamos dar um abraço. Pastor, sim, nosso pastor, olha que bênção. Todos aqui, ali também, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, já tive o privilégio de abraçar alguns aí. Louvado seja o nome do Senhor. Nós teremos aqui em nossa igreja uma conferência em vídeo, que é o maior movimento de conferência de liderança do planeta. Mais de 120 países, mais de 120 nações estão envolvidas. E o Summit 2018 já começou em várias partes do mundo. Ontem eu estava vendo a reunião do Summit em Nairobi. Reuniu mais de 3.000 pessoas para aquele treinamento de liderança. E você percebe que não é uma conferência geral e genérica. É uma conferência sobre liderança, E há muitos que vão ali ministrar, pessoas muito bem preparadas e que realmente estão fazendo diferença ao redor do mundo. Eu queria que você visse só uma parte de um vídeo do Cynic, que vai falar aqui na nossa conferência deste ano. Preste atenção. O que significa viver uma vida infinita? Claramente nossas vidas são finitas, mas a vida é infinita. A gente vem e volta, nasce e morre, e a vida continua com ou sem a gente. O que significa que cada um de nós tem a escolha de viver a sua vida por regras finitas ou viver sua vida pelo jogo infinito. Se escolhermos viver nossas vidas pelas regras finitas, significa que buscaremos ser os mais ricos, os mais famosos, os mais poderosos, ser promovidos mais rápido do que nossos amigos, ganhar mais dinheiro do que todos os nossos concorrentes, nos comparar constantemente com todos e estar à frente deles. Quando você morre, você não vence a vida. Você só morre. Ou podemos escolher viver nossas vidas como se entendêssemos a forma como os jogos infinitos existem. Temos uma causa na qual acreditamos, construímos equipes de confiança ao nosso redor, cuidamos dos nossos amigos, cuidamos da nossa família. Vivemos uma vida orientada para o serviço.
E quando partirmos, os outros dirão: essa é uma organização melhor, porque você trabalhou aqui. As pessoas dirão sobre nós: eu sou quem eu sou em parte porque você estava na minha vida. Vamos literalmente viver para sempre por causa do impacto que causamos nas vidas das pessoas ao nosso redor. Sinek, ele é um dos escritores best-sellers, e ele está no topo lá mais alto nos Estados Unidos como um escritor sobre liderança. Se você fosse pagar para assistir uma palestra do Sinek, você ia gastar alguns euros, muitos euros, centenas de euros. Mas no Summit você vai ter não somente ele, mas vai ter outros palestrantes de performance mundial sobre liderança que estarão no Summit aqui para você, com um investimento baixíssimo para essa conferência de apenas R$100. Então, você pode entrar, clicar lá no 1b.org.br/summit e pode se inscrever. Se você entrar lá no site da igreja, vai passar o banner do Summit, você clica ali e já faz a sua inscrição online. Mas se você diz: não sou muito pegado nesse negócio de tecnologia, etc., etc., você sai aqui no balcão e você pode fazer a sua inscrição ali. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Empresas como Águas de Guariroba trazem a equipe inteira. Eles estão achando que este ano vão vir mais de 90 pessoas da Águas, da pessoa da liderança. O Ministério Público aqui teve como equipe de mais de 70 pessoas fazendo o Summit. Nós tivemos aqui escritórios de contabilidade que trouxeram a sua equipe, porque envolve liderança. Nós tivemos aqui escritórios de administração de condomínios, enfim, vários que estiveram aqui com as suas equipes. Se você trabalha em algum lugar, faça isso. Tivemos aqui alguém do Supermercados Compra que gostou muito de fazer e já está falando lá com o seu gerente para trazer toda a sua equipe para o Summit. Então, é um evento de altíssima qualidade e nós precisamos participar. Tenho certeza que você vai ganhar e você vai melhorar. E como é a cultura do Summit, todos melhoram quando um líder melhora. Nós vamos agora trazer nossos dízimos e nossas ofertas. E o pastor Gilson tem mostrado aqui alguns gráficos a respeito das nossas contribuições, como se a gente fosse trabalhar durante esses meses. Por exemplo, você toma quatro domingos e você põe 25% de cada domingo. E o pastor Gilson tem mostrado aqui para nós que nós estamos ficando sempre ali no 16%, 18%, 19%. E aí, assim, nós não temos alcançado o nosso orçamento mensal. Obviamente que isso exige da igreja, nesses tempos que não são fáceis, não é? Alguns cortes, o pastor Gilson já comentou, por exemplo, a respeito, nós funcionávamos aqui num salão à parte, na próxima quadra, onde funcionava o escritório de administração da igreja. Muitos de vocês já foram para lá, e nós estamos nesse mês saindo dali para economizar, para não ter que fazer cortes de pessoas que aqui trabalham, que precisam, né? As famílias precisam daquele emprego. Então, nós estamos fazendo todos os tipos de corte, né, Aurimar? Está ficando mais apertada, agora vamos ter os chamados home offices. Cada um vai trabalhando ali da sua... Não, é chique, não é esse nome? Chique, então. E aí nós vamos fazer isso também para economizar uma porção de coisas como energia, como lugar, como aluguel, enfim, a igreja e a administração. O pastor Gilson já fez uma reunião com a diretoria da igreja e juntamente com a diretoria nós estamos tomando todas as medidas para que a gente diminua as despesas sem precisar cortar ninguém do quadro de pessoas que aqui trabalham, né? Desde a limpeza, da segurança, etc., etc. Se caso for necessário, Deus sabe de todas as coisas e Ele vai ministrar os nossos corações. Mas, amados irmãos, eu só queria falar um pouquinho a respeito do que este jovem falou agora há pouco, sobre o jogo infinito. Muitas vezes nós temos a relação, e teve pregando aqui uma pastora, a Adriana, no congresso,
de Arte e Vida uma mensagem sensacional que tem muito a ver com o que foi falado aqui. Tudo depende de como você enxerga a sua vida. Se você está se apegando à sua vida como se fosse um jogo de perder e ganhar, de que o mais importante, que a alegria está em ter um carro, uma casa, que isso é uma alegria para você, é a realização de você poder fazer uma viagem, quem sabe, ou até mesmo daquelas coisas mais ligadas ao coração, só vou ser feliz se eu casar, ou vou ficar feliz se eu não casar, eu vou ser feliz se eu ter filho ou não ter filho. Você está olhando para a vida de um ponto de vista muito pobre, para você que já conhece Jesus. O que nós estamos deixando aqui é mais importante do que o que nós temos agora. E quando nós contribuímos do ponto de vista de filho para pai, é diferente quando você contribui como se você fosse um empregado que estivesse obedecendo o empregador. E muitas das relações, às vezes, religiosas, elas são assim. É de um Deus que eu preciso dele e preciso saber jogar o jogo do toma lá, dá cá, para que esse Deus não fique tão irado comigo e ele me abençoe na minha vida aqui. Essa não deve ser a relação e nem deve ser a motivação para você ofertar. Quando nós ofertamos na casa do Senhor e fazemos isso corretamente, é quando nós fazemos não por constrangimento, mas quando a gente entende que nós estamos no reino de Deus e que Ele é o nosso Pai e que já nos tem dado tudo, tudo Deus já nos deu. Tudo que temos, tudo que somos, veio da parte de Deus. E aí, quando você vê a vida desse jeito, e quando você contribui, não para utilizar da sua contribuição, para aferir lucro para si, ou para ficar mais rico, ou para dizer agora sim, quando você entende essa relação pai e filho, você doa, você se consagra, você se entrega totalmente a Deus por amor, porque Ele amou você primeiro. Nessa hora nós vamos trazer os nossos dízimos e nossas ofertas. Nós vamos trazer sim, porque é um desafio para nós agora, não é verdade? Todos estão passando por momentos difíceis, a igreja também, porque faz parte, está incluída dentro dessa sociedade que está passando por várias crises. Não é só a Primeira Batista. Tenho conversado com pastores de outras igrejas batistas e tenho conversado com pastores de outras denominações, e isso é geral. Mas o povo de Deus que ama a Deus reage, ele não retém, vou reter agora porque estou precisando. Não, ele entende que na matemática do reino de Deus não é assim que funciona. Então espero que você tenha esse coração grato, de neste momento de desafio, você trazer os seus dízimos, não deixar de dar o seu dízimo, porque você ama a Deus, não deixar de contribuir com suas ofertas, porque há muitos necessitados ao nosso redor, não deixar de dar a sua oferta missionária de fé, porque nós não vamos diminuir os missionários no campo, porque estamos passando por crise. Esse é um desafio nosso, porque a gente ama o reino de Deus, a gente quer ver o reino de Deus prosperar, é por causa disso que nós vamos ofertar em nome de Jesus. Então, enquanto nós cantamos com essa equipe linda e maravilhosa aqui, nós vamos estar louvando ao Senhor, trazendo nossos dízimos e nossas ofertas. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi, a chamar-me com amor. Mas de ti mais perto eu almejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto para a tua cruz, leva-me, ó meu Senhor, a seguir-te só me consagro já, constrangido pelo amor. E meu coração bem contente está em servir-te a ti, Senhor. Mas perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto para a tua cruz, leva-me, ó meu Senhor. Me perdoa.
Glória a Deus. Com um maestro desse, né, gente? Todo mundo canta. Se não canta, ele chama pelo nome, hein? Você está vendo como é que é? Hoje, nós vamos ver na palavra de Deus a história de um pai discipulador que olha para o seu filho com uma certa, não digo preocupação, mas com muito cuidado, porque ele olha para o seu filho, percebendo que o seu filho vai passar por algumas dificuldades. E ele então quer avisar o seu filho sobre essas dificuldades que ele vai ter que enfrentar. Nós vamos ter aí na tela, primeiro, só para animar você, algo que está por acontecer. Nós vamos falar, baseado nessa história, desse pai com esse filho, desse discipulador com esse discípulo, sobre os sinais. Há sinais evidentes de que estamos vivendo os últimos tempos. Aliás, eles nem precisariam ser tão evidentes assim, porque é final de tempo desde que Jesus deixou essa terra, sabia? Nós não podemos dizer assim, não, é sinal do último tempo porque falta só uns meses agora. Não, é sinal do último tempo porque quando Jesus subiu, ele disse que esses seriam os últimos tempos. Tudo que antecedeu a Jesus era que anunciava a sua vinda. E agora, a partir de agora, nós temos sinais que apontam para a sua segunda vinda. Então todo mundo fica perguntando assim, mas será que daria para ver no calendário quando é que esse tempo vem? E eu vou dizer para você de antemão, não vai dar para a gente marcar. E todos que fizeram isso se enganaram redondamente. Houveram pessoas que por causa de sinais nos céus e sinais na terra, determinaram, houveram pessoas que escreveram livros a respeito de reinos e impérios, e dizendo assim, olha, quando acontecer isso, quando acontecer aquilo, aí tal tempo vai vir. E Jesus não voltou, não é? Houveram filmes de profetas até fora da Bíblia que diziam e que apontavam que 2012 seria o fim do mundo. Teve até filme para isso. 2012 já passou e não foi o fim do mundo. Mas uma coisa é certa, amados, há sinais que indicam que nós precisamos estar preparados. Esse é o propósito da Bíblia. Como se Jesus fosse voltar daqui a pouquinho. Se você, de repente, eu estivesse falando que Jesus voltou. É esse que deve ser o nosso preparo. Então, quais são esses sinais? Como nós devemos agir diante desses sinais? É o que nós vamos ver. Mas eu quero que antes da gente penetrar nisso aqui, você saiba que a história, ela tem um desfecho. Dá uma olhada, Apocalipse 21, versículos 1, 3 e 4, que está na tela. Então está dizendo aqui, olha para cá, irmãos. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Glória a Deus! Existe uma nova ordem que está chegando. Não é essa nova ordem mundial aqui na terra, não. É a nova ordem celestial, porque essa ordem dos homens já está passando. E nós veremos, amados irmãos, a igreja que anseia por Jesus, ela verá de um jeito ou de outro Jesus voltando. Se você já tiver passado dessa vida, você vai ressuscitar primeiro. Mas se for enquanto nós estivermos vivos, nós estaremos vendo. Sabe por quê? A Bíblia diz que todo olho verá. Todo olho verá. Todo joelho vai se dobrar diante de Jesus na volta dele. E toda língua vai confessar
a despeito de todas as diferenças que houveram, não é ele, é o outro, todos vão olhar para Jesus e vai confessar, ele é o Senhor. Amém? Glória a Deus. E está se aproximando esse dia. Cada dia que passa, esse dia fica mais próximo. E cada dia que passa para nós também, a gente fica mais próximo. De um jeito ou de outro, nós estamos indo encontrar com Jesus. Amém, amados irmãos? Isso deve ser alegria, não deve ser um momento de dor ou de pesar. Mas aí, Paulo chama Timóteo, seu discípulo. Paulo mesmo já disse em sua carta aos Filipenses que Timóteo cuidava das coisas de Paulo como um filho cuida das coisas de seu pai. Não era uma relação religiosa puramente, não era uma relação amorosa de filho para pai, de pai para filho. Então esse pai tão cuidadoso chama o seu filho, acho que quase como se querendo, porque isso foi uma carta escrita a Timóteo, mas quase como se ele pudesse pôr a mão no ombro do seu filho Timóteo e dissesse: meu filho Timóteo, preciso avisar para você algo muito importante. E aí vê o que ele diz: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Você percebe? Há um aviso aqui. Coisas terríveis acontecerão, mas você deve permanecer no fundamento da palavra. Os últimos dias serão tempos difíceis, trabalhosos. E já estão sendo, sim ou não? Quantos acham que esse é um tempo difícil e trabalhoso? Todo mundo, não é verdade? São tempos difíceis e trabalhosos. Porque os homens, eles serão de difícil trato. Os homens serão egocêntricos. A palavra do grego aqui significa alto amor exagerado. Quer dizer, a pessoa vai gostar tanto de si mesmo que isso vai passar a ser quase que uma egolatria, não é? E por causa do egocentrismo, a decadência moral será cada vez maior, surgirão falsos cristãos e os verdadeiros sofrerão perseguições. Sendo assim, no fim, persevere nos princípios. Diga assim comigo: eu quero perseverar nos princípios da palavra. É isso. Sabe por quê? Nós estamos no fim. E eu usei esse trocadilho de palavras para que você use como um recurso de memória. No fim, persevere nos princípios. Percebe, amados irmãos, que nós devemos fazer no fim? Nós devemos perseverar nos princípios da palavra de Deus. Então eu vou falando algum sinal e qual deve ser a nossa atitude diante desse sinal. Um dos sinais evidentes que Paulo cita a Timóteo, diz: olha, perceba como é que vai ser o comportamento do homem dos últimos tempos. Como é que vai ser o comportamento do homem? Está falando de comportamento humano. Então ele está falando sobre egoísmo. Você deve identificar todo o egoísmo na sociedade, na cultura pós-moderna e agir contrariamente. Antítese é justamente você agir contra essa tese do mundo de ser o centro de todas, do homem ser o centro de todas as coisas. Se não veja o versículo, olha o que o versículo diz, preste bastante atenção. Olha, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos. Deixa eu ir, antes da gente passar para o outro ponto, o próprio versículo deixar você dizer. Você sabe, vários versículos aqui, por isso eu usei a palavra antítese. A língua no original, ele faz justamente isso. Por exemplo, se ele fosse usar a palavra amor, ele usasse, os homens do último tempo serão anti-amor.
As palavras aqui, é que não tem exatamente assim no português para fazer isso. Então, ao invés dos homens serem altruístas, eles serão egoístas. E aí por aí vai, ao invés dos homens serem bondosos, generosos, quererem compartilhar o que eles têm, eles vão ser o contrário. Quase todas as palavras aqui são antíteses, são contra aquilo que você deveria ser. Então os homens, por serem egoístas, o egoísmo é que rege todo o resto. Eles serão avarentos, ou seja, esses homens vão querer guardar para si, guardar para si. Quanto mais eles tiverem, mais eles ficarão com aquele bichinho da coceira do quero mais satisfeito. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Me diga uma coisa, nesses dias, a gente vê homens com grandes riquezas, fortunas incalculáveis, sim ou não? E esses homens estão compartilhando das suas riquezas e das suas fortunas? Ou eles estão guardando para si? Hoje, essa palavra está ligada a outra, que significa presunçosos. Presunçosos aqui é no sentido daquela pessoa que gosta de mostrar que ela tem, mas só para si. Ele é aquela pessoa que fala, ó, eu tenho, sabe como que eu vou para o meu trabalho? Eu vou de helicóptero. Chegando lá, se eu quiser dar um passeiozinho ali, sabe o que eu faço? Eu pego a minha Ferrari. Sabe como que eu gasto meu dinheiro? Eu vou num restaurante que custa o restaurante inteiro. Eu posso pagar o restaurante, só um alimento. E assim vai. E as pessoas que curtem essas pessoas no Instagram, no Facebook e mais, e vão lá olhando as curtidas e uau, olha onde ele está, olha a roupa que ele usa, olha as joias que ele usa, e quanto mais as pessoas curtem, quanto mais essas celebridades são celebradas na sua ostentação, porque a palavra aqui poderia ser, em vez de presunção, ostentação. Os homens ostentam, eles querem mostrar quanto eles têm, quanto eles podem gastar. Você curte alguém assim? Você segue alguém assim? Você fala, pastor, nem sei, por exemplo, eu não tenho propriamente um Facebook, uma página no Instagram, né? Mas eu vejo lá, meu filho tem e tal, e eu tenho um lá com o meu nome, mas quem acompanha meio de perto é a Tânia, só para responder para os amiguinhos, né? Mas eu vejo, os caras vai comentar, tem que trazer esse cara aqui para falar, porque sabe quantos seguidores ele tem? Não sei quantos seguidores, e ele tem tal. E aí você fala, o que esse cara faz? Bom, você precisa de ver, olha o que ele faz, ele canta não sei o quê, ele é um empresário não sei de onde, ele é um preletor não sei do quê, e olha, e só ostentação, 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 ostentação. Eu pergunto para você, você já viu um mundo mais ostentativo? Estou falando aqui com pessoas que, como eu, são jovens ainda, né? Tem uns 50 e poucos anos. Pois é, então, você, que como eu, já passou dos 50, você já viveu uma geração inteira, porque já passou dos 40, né? Você já viu um mundo tão ostentativo como o mundo de hoje? Desde que você era pequenininho, desde que eu era pequenininho, lá no Taverópolis, né? Nem tinha asfalto no Taverópolis, né? Mas desde que a gente era pequenininho, eu nunca vi um mundo tão ostentativo como o mundo de hoje. E essa ostentação, ela vai alcançando os arraiais evangélicos, com certas celebridades que têm curtições também, de pessoas que vai ficando um mundo perigoso. São arrogantes. A arrogância aqui está ligada totalmente a outra palavra que significa blasfemos. O arrogante, ele é um ser blasfemo. Você vai falar de Deus para ele e fala assim, não, é importante acreditar em alguma coisa, mas nem está aí para Deus, ele nem está aí para a palavra de Deus, ele nem está aí para o que é, o que é. Agora, essa palavra blasfemo, a gente está vendo muito no mundo de hoje, né? Por causa dessa polarização, e irmãos, olha, um apelo que eu faço para os irmãos, demonstre amor. Não fique nesse jogo de ódio, de polarização agora. Até no meio dos irmãos, eu acho que nós vamos ter que fazer muitos mais veredas, Arão, e vamos ter que fazer muito mais seminários de cura interior,
Porque eu vejo grupo que o irmão saiu, até grupo familiar, o cara saiu do grupo por causa de tanto... Para de postar um pouquinho de vídeo sobre ódio, sobre não sei quem. E sabe de uma coisa, amados irmãos? Principalmente nós, que somos dessa geração doenta, a gente está muito acostumado com tecnologia. Eu converso com os meus filhos, são mais novos, eu falo, pai, esse pessoal mais de lá assim, eles vão mandando para frente os vídeos sem saber se é verdade ou não, né? Isso é fake, e fake é mentira, e o pai da mentira é Satanás. Não fique passando mentiras para frente. Então, essas coisas, mas a gente vê hoje como o mundo é blasfemo. Por exemplo, a falta de respeito, a palavra aqui é falta de respeito até à própria religião. Você já pensou? Eu vi uma igreja católica ser agredida de maneira horrível. As pessoas, porque a igreja pregou contra a minha ideologia de gênero, todo mundo tem direito a pensar o que for, ele tem liberdade para escolher, fazer o que ele quer fazer. E o outro tem direito a escolher ficar do outro lado e a escolher a sua própria regra de ética e moral. Pelo menos é assim que eu ouço na sociedade. Só que pessoas entraram dentro daquele templo católico e fizeram sexo, assim, como se alguém entrasse aqui, ficasse nu e fizesse sexo aqui. Mulher com mulher, homem com homem, para dizer assim, não, nós somos da liberdade. Até que ponto a blasfêmia chegou? Eu não estou falando de blasfêmia contra o Senhor Deus, chegar nesse ponto, eu não estou falando sobre o anticristo que vai... Não, eu estou dizendo sobre essas coisas que Paulo está falando aqui. Você sabe de uma coisa, Timóteo? Vai chegar um tempo que as pessoas não vão mais respeitar a religião, seja ela qual for. Os homens serão desrespeitosos. Gente, cada coisa, cada foto que eu falo assim, meu Deus do céu, não me manda mais essas fotos, não. Porque é um abuso, é algo que passou de todos os limites humanos e do respeito humano. Serão desobedientes aos pais. Parece que a pregação de hoje é sobre desobediência aos pais. Não é verdade? E isso antes era assim. Antes era bastante assim, meio que enrustido, né? Numa filosofia do você tem que deixar o seu filho pensar por si mesmo. Eu me lembro. Alguns métodos mais que eu admiro, eu fiz até magistério, né? Gosto muito do construtivismo também, que hoje já é outro tipo de hermenêutica, ela está mais líquida, mas começa junto com isso, a dizer, não, tem que dar autonomia à criança. Só que havia algo por trás disso. Nos últimos tempos, há uma pregação de quem deve educar a criança não é o pai. Então, quem vai educar a criança? O Estado pode tomar esse lugar. Então, eu pego lá, através de uma filosofia de educação, e mostro para o ser humano que ele é livre para escolher uma gama de vida que ele quiser seguir. Então, não é só a questão de ser homofóbico ou não homofóbico, é a questão de apenas poder pensar com a sua própria cabeça. O que é contraditório nessa ideia do mundo. Eu vou te explicar melhor. Então, por exemplo, não, vamos para a liberdade. O ser humano tem que crescer dentro de uma ideia que ele pode ser aquilo que ele imagina ser. E aí, então, vai começando envolvendo. Põe lá no currículo escolar algumas coisas que chega lá em casa. Porque assim, no comecinho, veja se não é. No comecinho era assim. Não, Deus criou o mundo. Não, existem outras teorias. Aí lá no currículo escolar, erroneamente, cientificamente atrasado, as pessoas começaram a colocar como se fosse uma tese científica, o evolucionismo. Não pode ser tese científica. Uma hipótese também não pode ser uma hipótese. Ele pode ser uma teoria. Teoria, sim. Existe um jeito científico que eu chego e digo, não, a criação veio desse jeito, mas é uma teoria. E que pode ter uma metodologia científica. Mas na escola não deveria se ensinar também, existe essa teoria,
sobre criação, mas existe essa outra teoria sobre criação. Isso não é dar autonomia para a criança aprender? Não, tira essa daqui, porque essa está carregada de moralismo religioso. Uai, eu conheço amigos meus, eu tenho um amigo de muito tempo, não converso com ele, a Tânia fala que todo mundo eu falo que é meu amigo, né? Mas eu conversei bastante com ele quando ele esteve aqui. Ele é instrutor em Harvard, ele é doutor em medicina nuclear. Você sabe o que é isso? O cara não ser só um professor, ele é instrutor de professores em Harvard. E ele acredita no criacionismo. E ele diz, pastor, na comunidade científica tem uma porção de pessoas que creem. Agora, quando você pega a criança e começa por aí, você está tirando o propósito, não é dizer que é científico ou não, é tirar Deus da história da criança. E quando você tira Deus, você está tirando uma porção de princípios e valores que esta criança vai ficar na mão de quem? Tem um amigo meu que ele tem uma teoria, ele já partiu, mas é um psicólogo muito inteligente, ele tinha uma teoria, pastor, eu nem creio nessa questão tão religiosa assim, não. Eu acho que existe no mundo, sim, algumas pessoas que pensam no dinheiro, na grana e no controle da economia. Então, o que eles pensam? Para eu fazer cada vez mais, desde criança, o ser humano ser mais consumidor, eu tenho que transformá-lo num egocêntrico. E transformando-o em um egocêntrico, aquela pessoa fica nas mãos de quem? Do poder econômico. Eu falo, é puro dinheiro, pastor. Esse pessoal não está pensando em nada, em ideologia, em coisa, é dinheiro. Algumas pessoas são usadas que têm ideologia, mas o final disso tudo é dinheiro, 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 dinheiro. E aí você treina essa criança a ser desobediente ao pai através de uma filosofia que parece certo. Mas sabe o que é, professor? Eu cheguei lá e o meu pai me ensinou que não, Deus criou os céus e a terra e que criou homem e mulher. Não é bem assim. E aí quem está certo? A escola ou os pais? Então você diz, quando chega lá na escola, olha, vem aqui, criança, deixa eu te falar, respeita o teu pai, ele gosta tanto de você, faça lá com o seu pai, mas esse aqui ele não está certo, não. A desobediência aos pais virou algo institucionalizado. Vamos desobedecer aos pais. No final dos tempos, os filhos serão desobedientes aos pais. Meus amados irmãos, agora eu vou apelar de novo para você que já passou uma geração inteira aí. Você já viu, desde quando já é criancinha, já tem alguma coisa, parece que está dentro de si, de uma desobediência que está ali presente, que parece que eu sei que desde Davi falou assim, que ele nasceu em pecado. Mas você percebe como essa sociedade incita a criança a ser desobediente aos pais? Isso é ou não é o fim dos tempos? Eu não preciso nem ver quantas luas de sangue já passou. É só olhar o comportamento humano. Perceba que os homens serão ingratos, sem gratidão. É aquele tipo de coisa assim, mas eu fiz isso, fez. Seus pais fizeram isso por você. Nada mais que obrigação deles, eles são meus pais, eles que têm que mesmo me sustentar. Meu pai deu isso, podia ter dado melhor. Eu acho que eu não ensinei muito bem direito meus filhos a respeito de gratidão. Eu percebi isso quando o Gabriel foi fazer o high school, né? Conseguimos lá uma agência dessa, aquele esforço todo que o pai faz, né? Gostaria que ele tivesse uma experiência numa outra cultura, aprendesse direito uma outra língua. E tudo isso aconteceu, graças a Deus. Mas uma coisa que eu voltei, eu percebi, ele acabava de almoçar, depois que ele veio dos Estados Unidos, e ele estava lá numa família bem tradicional americana, e ele pensou que ia fugir do pai pastor, chegou lá, porque é sorteado. Você imagina na casa de quem que ele parou? De um pastor.
Então ele falou, poxa vida, vem aqui. Ele falou brincando, pô pai, fugi lá, chega lá, meu pai adotivo é pastor. Então ele voltou, mas quando ele voltou e disse para mim assim, ele acabava de almoçar, ele falava para a mãe dele, mãe, obrigado porque a senhora fez essa comida, estava muito gostosa. Pai, muito obrigado porque o senhor sempre pôs comida aqui, e eu sei que isso não é simplesmente uma obrigação sua, eu agradeço. Eu olhei para ele e falei assim, uau! E virou costume, virou cultura dele, faz sempre, regularmente ele faz isso. Acabamos de fazer alguma coisa, uma festinha, ele ficou noivo e tal, ele chegou para nós, e a Dani, a noiva dele, chegou para os pais dela, por causa dessa cultura, foi lá e agradeceu. Olha, muito obrigado, nossa festinha foi linda. E eu ia falando detalhe, mãe, você fez isso, olha. Aí a outra falava, mãe, você fez isso, olha a comida que você fez, está uma delícia, todo mundo gostou. É a gratidão e elogio de alguém que faz algo por você. Agora, neste tempo, nós vivemos um tempo em que as pessoas são ingratas, ímpios, quer dizer, sem afeição por nada que se chama de Deus. Se chamou Deus, tem que acabar com esse moralismo, tem que acabar com esse fundamentalismo. Ímpios, pessoas que se falar de Deus está fora, sem amor pela família. Eu nem vou falar sobre isso, porque já falamos. Irreconciliáveis. Irreconciliável é a antítese aqui, é aquele que não aceita conciliação. Você tenta de tudo, não, vamos fazer um acordo aqui. O que é acordo, rapaz? Eu quero o que eu quero, acabou, isso aqui é minha proposta, você faz. Você quer, não quer, qual que é a sua contraproposta? Às vezes ele até aceita a contraproposta, porque ele já estabeleceu um limite para aquela contraproposta. Mas os homens são irreconciliáveis, e é o que eu vou me dar bem, dane-se você. E se precisar fazer com chavos, vou fazer, mas só meu bem. Conciliação, que nada. Às vezes tem até o discurso da conciliação. Uma hora que você vai tentar conciliar para você ver. Caluniadores. A palavra mais literalmente aqui, não é exatamente só aquele que fala mal, ou que inventa mentiras a respeito de outro, que provoca calúnias. A palavra que literalmente significa, sabe o que, amados irmãos? Os homens no fim dos tempos serão endiabrados. Endiabrados. O diabo chama diabo porque vem da palavra diabolos, do grego, na nossa língua estou falando, que significa literalmente acusador, caluniador. Aquele que faz calúnias com o propósito de acusar e derrubar, e derrotar, e destruir. Paulo está dizendo assim, Timóteo, dá uma olhada nos homens ao seu redor. Vai ter muita gente endiabrada. Vai ter muita gente com o próprio caráter do seu pai, que é o diabo. E eles agirão como se fossem demônios. A palavra também pode ser muito bem como endemoniado, que significa tomado, possuído pelo próprio Satanás. Ou seja, assim como aquele que é filho de Deus, deve ser um canal usado por Deus para falar de Deus, para apresentar o caráter de Deus, para que Ele seja louvado e exaltado, o endiabrado é aquele que toma para si o próprio caráter do demônio. Os homens serão sem domínio próprio. Domínio próprio? Para que domínio próprio? Eu faço o que desejo, tenho que satisfazer, afinal de contas, só quanta gente que está deprimida aí, tem que ter alegria na vida, eu tenho direito a ser feliz. Vamos liberar as drogas, vamos ser felizes, vamos ser felizes. O homem é feliz sem domínio próprio? Quem falou isso? É ao contrário, os homens se tornarão piores e mais deprimidos ainda. Porque sempre depois de picos, de catarses loucas, de desvarios humanos, seguir-se-á a depressão.
E ela fica cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior, até as pessoas fazerem o que nunca, em nenhuma época constatada, teve tanto como tem no tempo de hoje, chamado suicídio. O suicídio é uma marca dos últimos tempos por causa de todas essas coisas juntas. Cruéis, os homens serão cruéis. Se eu precisar fazer crueldade para alimentar a mim mesmo, eu serei cruel, eu serei inimigo do bem. O que for do bem, eu vou ser contra. Fala alguma coisa do bem aí, sou contra. Parece que tem gente que é assim, né? Se tem alguma coisa do bem, eu vou ser inimigo. Traidores. Os homens enganarão e serão enganados. Na outra tradução até aparece isso aqui sobre traidores. Iludirão e serão iludidos. Trairão e serão traídos. Antes, uma boa parte dos percentuais de divórcios estava ligado à traição masculina. Vá olhar os índices hoje de traição feminina. Os homens traem e são traídos. Mulheres traem e são traídas. Eu engano nos negócios e um dia eu serei também enganado. Hoje, eu sou favorecido pela corrupção, mas, na verdade, todos nós estamos sendo traídos. Quando você entra ou alimenta o processo de corrupção, você está sendo traído. Os homens serão precipitados. Não pensa, rapaz, não faz isso não, olha o que vai acontecer. Não fala isso não da pessoa, não para pensar um pouquinho, não faz isso. Olha, que não tem nem tempo de você avisar. A hora que a pessoa pensou em fazer alguma coisa que dá prazer para ela já fez. Os homens serão precipitados, soberbos. Agora aqui chegou uma palavra que é ainda mais forte do que a arrogância, porque a soberba é aquele que diz assim: eu sou Deus. Não tem ninguém que está acima de mim. Quem manda em mim sou eu. Vem dizer que qualquer sistema, qualquer ser humano, qualquer ser manda em mim. Eu mando em mim. A soberba. Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Já estou indo no final, faltam uns 5 minutinhos, nós temos a ceia. E eu guardei esse primeiro ponto para falar mais sobre ele, porque eu acho mais importante nesta palavra de Paulo, ou que precisava ser mais explicado, talvez seja a melhor palavra, mais amantes dos prazeres que amigos de Deus. Eu citei os nomes e casos, mas como eu sei que você confia em mim, eu não vou fazer isso. Não vou mais citar nome aqui e tal. Mas deixa eu dizer uma coisa. Um senhor no Canadá, ele já estava na fase adulta, na fase 200. Ele percebeu que ele era uma mulher presa no corpo de um homem. O que ele fez? Ele tinha esposa, tinha filhos, e ele começou a agir como uma mulher. A mulher dele chegou para ele e disse assim: ô fulano, é o seguinte, está ficando esquisito, porque sabe que não é que eu seja contra a sua opção sexual, mas quando eu casei com você, você não tinha essa opção sexual. Então, se você continuar se comportando assim, não dá. Ou você muda, ou a gente separa. A resposta dele: você pedir para eu mudar é como se você pedisse para eu crescer ou diminuir de estatura física. Não dá para eu fazer isso. Você já sabe qual foi o fim. Aquele homem
confundiu a cabeça da sua família, dos seus filhos, porque ele viveu um bom tempo, né? Quase que uma vida inteira de um jeito, e de repente se transformou no outro. E aí então ele resolveu, por prazer próprio, tomar um outro rumo. Bom, passaram-se alguns anos, uns 5 anos mais ou menos, ele percebeu que não somente era uma mulher presa num corpo do homem, como ele percebeu que ele era uma pessoa, era uma criança de 6 anos presa num corpo de um adulto. Sabe o que ele fez? Ele começou a se vestir como uma criança de 6 anos, começou a comer a alimentação de uma criança de 6 anos, usar chupetinha, e fazer. A comunidade no Canadá, de Viva o Transgênero, Viva, eles disseram assim, ainda bem, você saiu do armário duplamente. Então, alguém daquela comunidade adotou aquela criança. E hoje ele vive dentro de uma casa que tem pai, mãe, homem e mulher, que pegou aquela criança para criá-la. Só que ele tem 52 anos. E vive como uma criança de 6 anos. Sabe o que a comunidade fez de defesa dos direitos da nova ideologia de gênero? Aplaudiu essa família e fez até um movimento Viva a Liberdade. Você já ouviu falar isso em algum tempo da história? Se alguém falasse isso, o que a pessoa pegava? Vamos ali fazer um tratamento com um psiquiatra, com um psicólogo, não é verdade? O que não tem problema nenhum. Se tiver algum problema, qual o problema de procurar um psiquiatra, um psicólogo, uma ajuda? Mas não, viva a liberdade. E em nome dessa liberdade, nós podemos chegar à pedossexualidade. É sim, então, porque pedofilia mudou de nome, chama pedossexualidade. Ou seja, se um pré-adolescente de 12 anos, que já tem libido, que já desenvolve, ele quer ter relação sexual, o que é que tem a relação transgeracional? Viu como o nome fica bonito? Relação transgeracional. Para que esse preconceito que uma geração não pode se relacionar sexualmente com outra? Então, aí uma política na Europa está defendendo a ideia também de que se vale zoofilia, ou seja, sexo com cadáver, se tiver um bebê que morreu e um adulto quer ter relação sexual com aquele bebê, já não é mais uma agressão. Por que não? Um partido você pode fazer todas essas pesquisas que eu vou ver, você não vai achar alguém inventando. Quando eu vi isso, como eu detesto fake news, e já passei para frente, achando que era verdade, eu sempre hoje vou perguntar alguma coisa. Eu vou na própria raiz de quem está falando isso. E está lá, nas próprias declarações das pessoas. Isso é uma nova filosofia de vida. Você precisa saber quantos terremotos estão tendo na Terra? Você precisa saber quantas enchentes estão na Terra e estão tendo? Você precisa saber o tamanho do furacão que invadiu os Estados Unidos nestes dias, que nem jamais está falando tanto, né? Mas que foi mais devastador do que o que era mais gigante que ele? Você precisa saber de quantos mais sinais para você para nós como igreja, tomarmos uma atitude de fazermos a antítese disso. Ou seja, os homens serão egoístas? Eu não. Eu vou ser como Jesus, ele deixou o seu trono nos céus e se entregou. Os homens são avarentos? Não, eu serei generoso. Eu dividirei até aquilo que eu acho que eu não tenha,
com os meus irmãos e com aqueles necessitados. Eu não serei presunçoso, arrogante ou blasfemo. Eu vou sempre me prostrar diante de Deus e reconhecer que tudo que tenho venho dEle, a glória é para Ele, eu vou viver para Ele. Eu não serei desobediente aos meus pais, porque a Bíblia diz que nós devemos honrar pai e mãe, mesmo depois que a gente for casado. A Bíblia diz que eu não posso, que eu tenho que ser agradecido, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês. Não fique murmurando, eu não vou entrar desse mundo, eu não vou ser um murmurador, eu vou ser um homem cheio de graça, cheio de gratidão. Eu não vou ser um homem desrespeitoso, ainda que seja com a crença do outro. Eu vou amar a minha família. Eu vou procurar sempre ser um pacificador. Eu não sou um irreconciliável. Onde eu puder achar um meio de, ao invés de provocar divisão, eu conciliar, aí eu farei. Eu não me deixarei dominar pelas coisas de Satanás. Eu não serei um endiabrado, porque eu falo daquele que é endiabrado, mas eu não serei aquele. Eu não me unirei. Eu serei uma pessoa cheia do Espírito Santo, logo cheio de domínio próprio. Enquanto as pessoas forem cruéis, eu vou ser bondoso, porque lá no fruto do Espírito está que quem tem o Espírito Santo é uma pessoa benigna e bondosa, cheia de domínio próprio. É a antítese. Eu não vou ficar falando precipitadamente, só porque eu recebi, eu faço, me deu vontade. Não, pelo contrário, eu não obedeço a mim mesmo. Antes de fazer qualquer coisa, eu vou consultar o Senhor nosso Deus. E ao invés de querer satisfazer a minha carne, não confunda corpo com carne. Antes de satisfazer a minha carne e os meus desejos carnais pecaminosos, eu quero fazer a vontade de Deus, porque eu sou mais amigo de Deus. Na verdade, não é que eu serei menos amante dos prazeres, não. Eu sou totalmente anti-mundo, anti-prazeres da carne, porque eu quero fazer a vontade do meu Deus. Amém? Paulo termina dizendo para Timóteo, e aqui nós vamos entrar aqui na parte da ceia, que ele deve permanecer, porque os homens se desviarão nos últimos tempos, eles serão depravados, e isso acontecerá dentro da própria igreja. Muitos se desviarão dentro da própria igreja, mas eles não irão longe, porque Jesus vai mostrar quem é joio e quem é trigo. E por fim ele faz uma advertência: olha, cuidado, por causa do que você pensa, do que você crê, você vai ser perseguido. Vai ser perseguido. A perseguição, não sei se você já notou, mas ela está ficando cada vez mais acirrada. Não do jeito que às vezes a gente vê em alguns lugares, mas de uma outra maneira. Abra os olhos que você vai ver. E daqui vai ser, você tem que estar preparado para levar uma vida santa diante das perseguições. A palavra aqui é assim: o mundo caça os santos para persegui-los. Seja firme. Seja firme. E o conselho que Paulo faz é: lembra do que a sua avó Luíde falou? Segue o que sua avó Luíde falou, aquela coisa simplesinha que ela falou, ensinou você na palavra. Então, hoje quando eu ensino meus filhos, eles falam: não, mas assim não é muito tal. Eu falo assim: filho, eu aprendi com o pastor Jonathan assim, crente no meu tempo era aquele: crente não bebe, não fuma e não vai em balada dançar. Ele não falava balada porque não era desse jeito, mas era assim que ele falava. Então eu guardo isso: crente não bebe, não fuma, não guarda balada, não vai em balada. E várias outras coisas eu vou falando para ele. Eu fui ensinado assim, e aqui está a palavra. E vai passando conceitos firmes. Seja simples, seja claro, mas persevere em amor. Amém? E Jesus está voltando, amém? E ao sinal da volta de Jesus, é quando ele lá na ceia, e os irmãos já estão chegando ali, já estão preparados, ele está lá na ceia,
E naquele momento ele chama os seus discípulos e ele diz assim: olha, veja, aqui está o pão, que este é o sinal do meu corpo, que será entregue por vocês, e então comam do pão, que eu estou anunciando que vou entregar a minha vida por vocês. E quando ele toma o cálice, ele diz: este aqui é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Então eu estou trazendo para vocês, porque este é um novo compromisso, uma nova aliança em santidade que eu estou fazendo com vocês. E a igreja hoje está aqui reunida. E sabe o que Paulo fala aos coríntios? Olha, façam isto, cumpram essa ordem até que ele venha. Porque quando ele vier, vocês tomarão da ceia na grande reunião do Cordeiro de Deus. Amém? Esse é o motivo. Então, meu irmão, que privilégio você tomar a ceia. O meu privilégio, seu privilégio, nosso privilégio é maravilhoso. O seu privilégio de estar aqui é muito grande, amado irmão. Você foi escolhido desde antes da fundação do mundo. Você foi escolhido desde antes da fundação do mundo para ser filho e poder hoje participar da mesa do Cordeiro. Aquele que morreu na cruz, aquele que derramou o seu sangue para libertar você do pecado. Agora, o pecado não pode mais te dominar. Não pode mais dominar você. Você agora é livre para ser santo. E essa palavra de Deus hoje aos nossos corações é um desafio para que você tome a ceia, dizendo: Jesus, eu estou aqui, toma-me por inteiro, eu quero ser santo, não quero andar como os homens do mundo. Eu quero ser a antítese disso, eu quero agir totalmente ao contrário, porque eu sou teu. Assim como o Senhor se entregou por mim, eu me entrego ao Senhor. Vamos tomar a ceia nesse propósito, amados irmãos? Todos aqueles que já entregaram suas vidas para Jesus, todos aqueles que já foram batizados, todos aqueles que estão em comunhão com a sua igreja, pode e deve tomar a ceia do Senhor, mediante um exame de consciência, mediante aquele ponto que você chega diante de Deus e fala: fala comigo, Senhor. Se eu apontar alguma coisa que você precisa trabalhar, deixe o Espírito Santo ir trabalhando com você, em nome de Jesus, amém? Então, enquanto estivermos cantando agora, os irmãos podem distribuir os elementos. Maior
dia irei passar o rio, vencer a morte sem temor, morrer pra mim será vitória. Verei a glória de Jesus, meu Salvador, porque vivo está o amanhã em pleno. Se vivo está, não temerei, pois eu vencer, que é eterno meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está. Glória a Deus. De quem é o seu futuro? De quem é o seu futuro? De Jesus. O seu futuro é a glória eterna nos céus, amém? E você vai ver o seu Redentor. Essa é a grande esperança da própria ceia, meus amados irmãos. Tendo Jesus, na noite em que haveria de ser traído, partido o pão, deu aos seus discípulos e disse: comam, todos devem comer. Esperem, não comam ainda. Todos devem comer. Desde lá, quando foi estabelecida a primeira Páscoa, dizia que todos que são filhos devem participar disso. E com a ceia, Jesus continua: todos devem participar. Ficou alguém aqui que já tem a sua vida em Jesus, que está em comunhão com a igreja, quer tomar a ceia do Senhor, ficou sem receber o pão ou o cálice? Alguém ficou? Se ficou, fique em pé, por favor, que nós já vamos levar para você. Todos têm aqui à frente, está terminando então. Jesus, na noite que foi traído, isso que ele quis dizer: o meu corpo será entregue por todos vocês, e terá comunhão aquele que comer do meu corpo. Nós não cremos em transubstanciação ou consubstanciação. Aqui não está o corpo de Jesus e se a gente morder vai sangrar. Não, não é consubstanciação, porque Jesus só está presente aqui por causa. Nós não cremos nisso. As pessoas creem, mas nós cremos que isso aqui é fazer o que Jesus mandou a gente fazer. Fazer isto em memória de mim. Em memória de Jesus, comamos do pão. E tendo tomado o cálice também, ele disse: vejam, este é o meu sangue será derramado por vocês. E assim ele fez. Ele cumpriu a promessa. E agora todos nós somos um no Senhor Jesus. E nós fomos inseridos no corpo de Cristo, que é a sua igreja. Eu queria convidar você a ficar em pé, um ato de celebração, trazendo à memória o sacrifício de Jesus. É por causa desse derramamento de sangue que a gente pode cantar assim, que a gente vai enfrentar a morte sem temor. Morrer para mim será vitória. Se alguém que conhece Jesus fala assim: ele está querendo se suicidar, né? Não, não é isso não. Porque para nós, viver é Cristo e morrer é lucro. Então, por causa desse maravilhoso sangue de Jesus, nós temos vida eterna. Em memória de Jesus é o seu sacrifício. Tomemos do cálice. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por o Senhor ter derramado tão maravilhosa graça. Meu Deus, quando eu fico ali aos teus pés e dizendo ao Senhor: que graça eu não merecia, ninguém merecia, o amor que o Senhor derramou é tão maravilhoso por nós, Jesus. A tua igreja, enquanto estiver aqui na terra, a verdadeira igreja vai celebrar a ceia, Jesus.
para celebrar a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição, e anunciar que o Senhor é o Salvador para sempre, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Passe o seu cálice para as pontas aí das fileiras, os irmãos vão passar recolhendo, e nós vamos cantar da maravilhosa graça de Jesus. Vamos ou não vamos? Então vamos. Em pé como estamos. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Como poder cantá-la, como hei de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça de maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvai. Maravilhosa graça traz vida perenal. Sou Cristo perdoado, vou à mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz. Por ela. Vamos lá? Isso, segura um pouquinho. Vocês vão lá forte. Isso. Tá bonito. Atenção. De Jesus, graça de bonito, graça, obrigado, mensurável e sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim, é maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandece e a Deus louvai. Aleluia, glória a Deus. Que o amor de Deus Pai, o maravilhoso amor do Pai que te ama tanto, que a graça do Filho que se entregou por você numa cruz, que o poder e a unção do Espírito, assim como suas consolações, seja abundantemente sobre a sua vida e sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. O irmão pode se assentar um minutinho só,
Nós vamos ter o pós-lúdio rapidamente. Aguarde, não saia. E depois do pós-lúdio, o irmão e a irmã podem sair.